todos sejam atingidos pelas ondas de amor que todos nós estamos recebendo aqui hoje. E que o nosso querido irmão Heraldo também as receba, para que seja amparado e possa transmitir tudo aquilo que planejou no seu estudo para a noite de hoje. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Heraldo, que hoje vai nos falar sobre passado, presente e o futuro. Então, boa palestra, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite a todos os irmãos. Muita alegria, retorno nesta casa e agradeço ao convite ao nosso querido irmão Ney, ao Marcelo, por todo o acolhimento, aos queridos amigos que aqui vejo, que encontro, reencontro. Então é uma satisfação. Toda vez que sou convidado, eu procuro atender, porque o maior beneficiado de todos sou eu, porque me instiga a estudar, me instiga a ser um pesquisador e, com isso, exercitar a minha mente. E isso ajuda para quem já passou 60 a mais. Isso que é muito importante, né? 2 dias no ano em que nada se pode fazer. Todos que eu perguntei, né, há um tempo atrás, né, qual é os 2 dias que a gente não pode fazer nada, né, no ano, né? Um vizinho Natal, outro vizinho Páscoa, coelhinho, vizinho um monte de coisa. Né? Na verdade, são só 2 dias que a gente não pode fazer. O dia de ontem e o dia de amanhã. Não é verdade? Ontem, por quê? Porque ontem já passou. Né? E o dia da manhã não veio ainda. Então, são 2 dias absolutamente nada. Então, aqui nós já começamos a instigar. Então, nós fizemos esse grande desafio, que é lidar com essas dimensões de tempo, essas 3 dimensões de tempo. Tivemos um grande desafio. Temos as lembranças do passado, todos nós possuímos, né, os desafios do presente, né, e as expectativas do futuro. Isso é normal para todos nós. Todos nós sentimos esses 3 sentimentos, passado, presente e futuro, esses 3 estados, passado, presente e futuro, mas as lembranças do passado, os desafios que nós temos no presente e as expectativas do futuro. Né? Mas existe algo que né, poderia nos auxiliar. Onde é que nós estamos? Né? Não seria tão difícil, né, se fosse usado separadamente, mas eles estão todos juntos na nossa mente, né, no nosso comportamento, eles estão embrulhados ali, como se poderia dizer. Né? Mas não é isso que acontece. Está tudo embaralhado na nossa cabeça. E aí ocorre o quê? Pode ocorrer no momento que nós nos fixarmos em um deles só, ou mais de um, a gente está nos 3. Mas no momento que nós nos fixarmos somente em um ou mais em um, a gente pode comprometer a nosso emocional, a nossa vida de convivência, a nossa vida e a nossa estada aqui neste plano terreno. E então isso causa grande confusão, pois na maioria das vezes ficamos fixados, como eu disse antes, em um tipo só, né, de dimensão. Né? Para resolver esse problema, precisamos botar uma ordem, né? Botar uma ordem na nossa mente. Né? Que ordem que seria essa? Né? A primeira pergunta que tenho que fazer é o que devo valorizar mais na minha vida? O presente, o passado, o futuro. Nós vamos aqui, mais ou menos, falar sobre os 3 e depois vamos tentar achar uma maneira de como devemos tratar essas 3 dimensões de tempo. Benjamin de Israel já dizia: a vida é muito curta para ser pequena. Então, nós temos que determinar. Né? E Mário Cortella já diz: ela é muito curta para ser pequena, já basta que curta seja, para que nós possamos ainda mais apequená-la. Como é que nós apequenamos nossa vida? Quando nós focamos em determinados pontos de vista, e aí ficamos. Se nós ficarmos somente no passado, se nós ficarmos somente no futuro, esquecendo o que foi feito no passado, se nós não projetarmos nada para o futuro, se nós não fizermos o aqui e agora, como é que vai ser a nossa vida? Então, a vida é curta, então nós temos que aproveitar ela o máximo possível, tirar dela o que nós podemos tirar. Então, a vida é muito curta. Mas para que ela seja pequena, não vai ser pequena a nossa vida. Então, eu devo valorizar o que se chama hoje, né? Nem porque o passado e o futuro não estão conosco. Será que sim? Vamos ver. Vamos ver o que diz o passado. Não posso voltar e mudar os acontecimentos. Posso? Não posso. Já aconteceram. A gente sempre vê aquele velho ditado: a flecha atirada não pode ser voltada, né? A palavra proferida não volta mais, né? A oportunidade perdida não retorna mais. Isso aí nós sofremos muito com isso, não é verdade? Então nós temos que tentar começar a avaliar o passado.
Existem coisas positivas no passado? Vamos ver se existem coisas que a gente pode ver. Quem vive no passado não consegue curar as feridas. É fato. Quem está no passado, com a mente no passado, fica remoendo, né? Então as feridas não cicatrizam. E há necessidade delas cicatrizarem. Elas ficam purulando. Isso aí nos incomoda muito. Nos tira o foco das outras duas dimensões. Então nós temos que ter cuidado e começar a mudar a nossa maneira de ver a vida. Então, você não consegue curar as feridas do passado? Não consigo. Elas não cicatrizam, né? Estou sangrando há muito tempo? Depende. Tem uma amiga da minha esposa que ela liga para ela, já é uma senhora bem de idade, agora já não está mais na casa dela, e pergunta como é que está a dona fulana, não vou dizer o nome, porque de repente vocês conhecem. Eu estou aqui remoendo as mágoas do passado, olha que maravilha. Ela sempre está com sentimentos, né, com eles queridos, e fica remoendo aquilo, remoendo, alimentando, né? Alimentando, vivendo daquilo, que a gente alimenta o que a gente quer. Então ela fica alimentando esse sentimento e fica paralisada, realmente não passa disso aí, né? Então aí está a razão, está fixado no passado, e isso não vai resolver absolutamente nada. Como nós temos, o Dalai Lama disse, nós já falamos, o passado foi ontem. Eu não vou conseguir mudar ele. Na verdade, o passado está enterrado, inerte, morre, parado, travado, porque não é possível fazer absolutamente nada com ele. E o que nós temos que fazer com o passado? Existe alguma coisa positiva no passado que a gente possa usar? A gente pode ficar fixado nele? Nós já vimos aqui que não. O passado nos serve para que nós possamos aprender com os nossos erros, ou seja, com os nossos enganos, com as nossas escolhas, com as nossas más escolhas. E aí trazer elas para a nossa vida presente e a vida futura. Então, com isso, nós aprendemos com o passado, não devemos nos martirizar, em hipótese nenhuma, porque somos perfectíveis, estamos no mundo de provas e expiações e ainda vamos acertar e errar muito. Nós tivemos um passado de acertos, mas um passado de muitos enganos, de muitas dificuldades, de muitos desacertos. E a partir daí, se nós não vivermos a vida somente no passado, isso começa a doer. Se a gente estiver no passado, eu tive problemas, vocês acreditam que também têm, é um período da vida da gente relembrando aqueles erros que a gente cometeu e ficar vivendo aquilo, remoendo, sem a mínima possibilidade de resolver. A gente não resolve, aqui a gente fica sofrendo por aquilo. Por quê? Fica a ferida aberta, ela não cicatriza nunca. Então a gente pega e aprende, muda, né? Quando um evento ocorrer semelhante àquele que eu tive no passado e que me fez sofrer, eu já me lembrei, bom, eu já tive isso aí, eu gostei, não gostei, então o que eu devo fazer? Não devo repetir, devo mudar a maneira de agir em relação àquela dificuldade que eu estou tendo. Então, a maneira do passado de usar de uma maneira positiva é assim. Ela vem, as lembranças vêm, mas eu só vou acessá-las e devo acessá-las, lembranças normais, faz parte, quando as lembranças boas, as lembranças não tão boas, como maneira de crescimento e para que nós possamos ter, né, mais acertos no presente e no futuro do que tivemos no passado. Tá certo? E o futuro? O futuro é interessante, né? Futuro. A nossa vida fixada no futuro, nossas mãos ficam ociosas no presente. Então eu vou me fixar no futuro. Cuidado. Gente muito otimista. Otimismo é maravilhoso. Eu sou uma pessoa otimista. Mas gente que vive só não, porque amanhã, daqui uns tempos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cuidado. Cuidado, que quem se fixa muito no futuro, a gente tem que se cuidar. Né? Quando eu tirar uma loteria esportiva, eu vou fazer tal coisa. Eu vou montar uma série de casas de auxílio, de beneficência, vou fazer creches, vou fazer asilos, vou fazer isso. Quando, né? E aqui eu trago uma receita da felicidade para vocês, só que eu cobro na saída a receita da felicidade, né? Então, a receita da felicidade é muito simples, né? Na verdade, é as nossas expectativas, aquilo que eu crio para o futuro, que são expectativas, né? Menos a realidade vai ser igual a maior ou a minha menor felicidade, porque eu posso me frustrar bastante. Se eu vou determinar tenho uma expectativa muito grande, além das minhas forças, além do que o mundo pode me proporcionar, eu crio aquela expectativa, a realidade é outra. O que vai ocorrer? Tristeza, frustração,
não é verdade? Então, nós temos que ter esse cuidado, essa é a fórmula matemática, né? A gente brinca uma fórmula matemática, expectativa menos realidade, igual o quê? A felicidade ou não felicidade. Depende única e exclusivamente de nós. Então, nós temos que ter muita calma no que nós estamos, as nossas expectativas para o futuro. Amanhã é um dia que ainda vai vir. Né? Não veio ainda. Então, o Dalai Lama, quando disse, o de ontem eu não posso fazer nada, o de amanhã não veio ainda. Como é que eu vou fazer alguma coisa? Né? É que nem um carro, né? Não consigo ir ao futuro, ele ainda não veio, eu não posso interferir em algo ainda inexistente. Eu não tenho como interferir. Eu posso projetar, fazer planos, isso sim. Eu devo ter, inclusive, planos, né? Atenção demasiado no futuro gera preocupação, medo, inércia e ansiedade. Isso aqui é bastante interessante a gente conversar. É que nem um carro. Vejam só, um carro nós temos o retrovisor, né? Nós não olhamos quem dirige, aqui sabe, ou quem, né, jogador de carro, sabe que existe aqueles espelhos que tem no lado e que tem em cima ali, ó. A gente brincava muito, né? Quando era jovem, né? Bem jovem, que não era hoje, as mulheres ficam bem chateadas, porque a igualdade deve ser, né? Aliás, são em maioria, então a gente tem que ter muito cuidado quando se fala, né? A gente brincava que as mulheres, quando dirigiam, usavam os espelhos para retocar a maquiagem. Não é para retocar a maquiagem. Os homens hoje também estão ficando bonitinhos, arrumando o cabelo, quem tem, né? Eu arrumava, meu. Então, o retrovisor, o que é? Para a gente olhar para os lados, aqui, né, e ver se alguém vai passar, se eu posso cair para a direita, se eu posso cair para a esquerda, né, e me cuidar. Mas eu não vou ficar olhando para trás, para o meu passado. Se eu ficar olhando para o passado, como é que o meu carro vai andar? Daqui a pouco, eu estou no presente, eu estou dirigindo o meu veículo aqui. Então, vou fazer uma analogia com o carro. Então, se eu fico olhando para o retrovisor, eu fico cuidando aqui, não olho para frente, né? E o futuro é o que vai acontecer, onde eu quero chegar. Né? E onde é que eu quero chegar? Isso pode causar uma ansiedade na gente, uma preocupação? Claro que pode. Normalmente nos causa. Esse que é o grande problema. Nós nos preocupamos, nós nos ocupamos de alguma coisa ainda que não ocorreu. E normalmente nós projetamos algo que não é bacana. Eu vou ter que fazer determinada atitude no trabalho, na escola, com um grupo de amigos, né? E aí eu fico ansioso, como a gente pode dizer. Eu fico, muitas vezes, com medo, daí já se torna patológico, com algo que ainda não ocorreu. Nós sempre projetamos algo ruim, onde mais de 90% não ocorre como a gente pensa. A gente diz assim depois, ai, meu Deus, como tudo que eu pensei, por que eu sofri assim? Por que eu passei tanta angústia, tanta dificuldade? E saiu tudo tão bem, que maravilha, né? Mas a gente sofre antes. Para que sofrer antes, né? Deixa as coisas acontecerem naturalmente, elas não vieram ainda. Ou nos ocupamos ainda, né, com algo que ainda não ocorreu. Mas normalmente nós ficamos sempre projetando algo que não é bacana. Então, para o futuro a gente deve fazer o quê? Os planos. Mas como eu disse antes, né, as nossas expectativas para o futuro devem ser expectativas palpáveis, expectativas, projetos, porque isso nos move, nos estimula a viver no presente, no atual momento. Porque nós temos que ter algo à frente. Quando a gente não tem projeto, teve um médico que ele faleceu de uma maneira até não muito interessante, né? E a minha mãe, que mora quietinho nessa rua aqui, ele estava tratando da minha mãe, fez uma infiltração na mãe, e a mãe na época, a mãe está com 93 anos, e a mãe na época, ele chegou e disse assim, a mãe disse, eu não quero mais, eu já tô meio... E sua mãe não tinha 93 anos. Isso, aquilo, doutor, já estou sem graça na vida. Assim. Sério, dona Maria, a senhora está sem graça na vida? Mas então não tem problema, o universo vai lhe chamar. Ele não falou em religião, em nada. A senhora sabia que quando a gente fica parado aqui na Terra, o universo nos chama. Por que a gente está aqui? A gente não está fazendo absolutamente nada, o universo vai nos chamar. E ele vai lhe chamar. A senhora quer ir agora? Não, agora eu não quero ir ainda. Então ele fez essa brincadeira. E essa exposição eu fiz foi na pandemia, em 21, eu fiz em agosto de 21, bem na época da pandemia, há uns 3 meses atrás, meu irmão tinha falecido de Covid, né? Mas como eu vivi muito tempo no passado, sofri muito, administrei bacana isso, para mim foi de extrema importância eu falar sobre esse tema, passado, presente e futuro. Eu estava vivendo muito no passado. Eu tinha preocupações com a minha mãe,
Ela está com 93 anos. Né? Todos nós vamos sair daqui. Não é verdade? Todos nós vamos desencarnar. Quem é de vocês que pensa em morrer? Ninguém pensa em morrer. Não é verdade? Então, por que nós vamos estar pensando, né? Então, eu pensava, minha mãe, eu tenho dois entes queridos, um sobrinho e uma irmã com alguns problemas, e a gente fica projetando. Daí eu fiz essa exposição e comecei a administrar esse sofrimento gratuito, porque a minha mãe não desencarnou ainda. Ela vai dizer, claro que ela está bem mais próxima de desencarnar. Ela está com 93 anos, eu tenho que agradecer a Deus por ela estar viva ainda. Está lúcida, convivendo naturalmente com nós. Mas eu estava sofrendo, comecei a ter insights de sofrimento. Quando a mãe, quando o papá. Não ocorreu. Vou deixar para o momento oportuno, vou deixar para o momento certo. Ainda não ocorreu. Então vamos curtir o momento que está, o presente, que ela está com nós agora aqui. Isso aí é o que mais interessa. Então, para todos nós que sirva, né, de ajuda, né, de repente a gente está vivendo muito nisso, está vivendo na frente, algo que não ocorreu ainda, sofrendo por algo que não veio ainda, né? Ou que algo que já passou, que a ferida está aberta, ainda vamos cicatrizar, né? E aí a gente não dá para esquecer de Mário Quintana, né? Um dia pronto me acabo. Né? Seja o que tem de ser, não adianta, né? Morreu o que me importa. Mas ele diz o seguinte, no final, o diabo é deixar de viver. E a gente só vai conseguir viver se a gente estiver, como diz Benjamin de Israel, a vida é pequena. Aproveitar ela no momento que se chama presente. O momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos aqui na Terra, agora, é o presente. É onde nós podemos somente nessa dimensão de tempo agir. O passado eu não posso, o futuro não ocorreu, é no presente onde eu posso agir e fazer as coisas mudarem. Ontem não é ontem nem amanhã. Hoje é a única possibilidade, porque o passado e o futuro não existem concretamente. Ninguém garante que estará encarnado amanhã. Alguém garante de vocês que vai estar encarnado amanhã para fazer aquilo que deveria fazer hoje? Eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu deixo de fazer. Eu vou deixar para amanhã. Não. A gente é tão frágil, a maioria do corpo da gente é água, gente. Então, assim, um piscar de olhos, um estalar de dedos, amanhã a gente já não está mais aqui. A gente deixou de fazer coisas, né? Poderia ter feito no dia, no hoje, no aqui, no agora. Tem umas passagens que eu adoro muito, os livros do Humberto de Campos, né, do Chico, né, pela pena do Chico, né, que é o servo insaciável, que eu acho interessante, que é o Belino Castro. Ele deixou para o último dia da sua encarnação para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Ele tinha no seu íntimo, e ele era lembrado pela espiritualidade que ele tinha que fazer determinada atitude. Ele deveria ser um enfermeiro, cuidar dos doentes, né? Aí, quando a morte veio, junto a ele, disse, não, mas eu não fiz nada de tudo aquilo que eu queria fazer. Isso não, mas agora o tempo acabou. Né? Perdeu a oportunidade dessa bendita encarnação. Mãos Enferrujadas, Joaquim Sucupira, do livro A Luz Acima, também do Humberto de Campos, com a pena do Chico. Passou uma encarnação com as mãos enferrujadas. Eu não vou contar toda a história, que é bacana, uma crônica bacana, muito esclarecedora. Né? O Belarmino Bicas, espírita, passou uma vida inteira com zangas, com rusgas. Inclusive, ele abreviou 20 anos da sua vida por ter se torturado, se intoxicado pelos seus sentimentos. Porque a alma adoece, a alma fica doente. E a alma doente adoece o corpo físico. O corpo físico doente nos tira a expectativa de vida que nós tínhamos programado na espiritualidade. Tá certo? Então, essas três leituras são bastante interessantes. Então, na vida, nada muda sem que a nossa atitude, que a gente faça ter uma atitude. A única chance que se tem de fazer é agir agora, no presente. Então, no dia de hoje, é que se desencadearão os milagres de nossas vidas, nossos sonhos para o futuro, e elaborar maneira saudável no nosso passado. Elaborar de uma maneira saudável, como eu disse antes, tirar como aprendizado, tirar como lição, e relembrar das coisas boas, né? Independente de como ele foi. Já passou. O que eu vou fazer? Não foi tão bom como eu queria? Não foi. Eu deixei aquela oportunidade de emprego, eu optei, passei no concurso, mas como eu ganhava mais, que eu posso dar um exemplo ali, eu ganhava mais numa empresa particular e passei no concurso maravilhoso, uma oportunidade que eu tinha, mas eu ganhava mais. Eu não, vou seguir. Dali um pouquinho fui demitido, né? Perdi a oportunidade.
Várias oportunidades a gente perde na vida. E vai remoer isso aí? Não dá, já passou. Segue, vida que segue, né? Não adianta ficar remoendo aquilo que já ocorreu. Nossa cura e libertação, as quais não estão nem no passado nem no futuro, pois somente no presente a vida acontece. Hoje é passado, apenas uma fotografia, uma lembrança. Deus nos deu o presente para repetir Deus não nos deu o presente para repetir o passado, e sim usar para agir positivamente e escrever novas histórias felizes para nossas vidas. Então, ele nos deu esse presente para que a gente possa escrever, né, através dos nossos enganos atrás, não repetidos, e escreveu no presente uma vida futura melhor. O presente é o único momento que Deus nos deu para darmos a volta por cima. Existe no mundo, né, várias correntes, né, que nos falam da nossa vida pretérita, do nosso passado, né, e do nosso futuro, e de como devemos lidar no agora. Então, existem inúmeros livros espíritas, né, um inclusive aqui é do Deluc, que tratam sobre esse assunto mais profundamente, falando mais de como nós devemos usar o nosso presente. Tá? E essa maneira de usarmos o nosso presente é uma maneira de sabermos projetar e trabalhar de maneira objetiva, aproveitar todo o nosso tempo que nós possuímos, de uma maneira mais objetiva, mais clara, traçando projetos para um futuro que eu desejo ter. Então, o livro O Poder do Agora, de Tolle, ele é um guia para a iluminação espiritual. Os livros estão sendo lançados, eu peguei os dois que eu gosto, né? É do Tolle, O Poder do Agora, do momento, deste momento que nós estamos aqui. E do José Carlos de Luca, eu gosto muito, é um escritor espírita, né? Eu tenho 5 livros dele. Né? E esse aqui eu vou ver se eu adquiro. Aqui e Agora, espiritualidade prática para o dia a dia. Então, nos serve como um guia, né, como um norte para que a gente possa, né, valorizar este momento no qual estamos vivendo. Então, o passado eu não posso mexer, o futuro ainda não veio, e no presente onde as coisas acontecem. Então, aqui, ó, fica uma lembrança. Nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. Olhem só que interessante. Nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. Quem disse isso foi Dalai Lama. E eu repetindo o Dalai Lama, como disse no início da nossa fala, só existe 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um dia se chama ontem, outro dia se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Nós temos que viver. Albert Schweitzer diz que a tragédia humana não é quando o homem morre, mas é o que morre dentro do homem quando ele ainda está vivo. Então, meus irmãos, nós jamais deixamos morrer dentro de nós aquela chama, aquela vontade de viver, termos objetivos naquilo que projetamos, termos aquele autoconhecimento de entender com clareza. Dói um pouquinho no início? Claro que dói. Se eu disser para vocês que não dói, a gente saber que a gente é invejoso, que a gente é ciumento, que a gente é maledicente, que a gente é orgulhoso, que a gente é egoísta. Ah, mas eu não sou tanto, sou. Então, esse passado me serve para que no presente eu comece a trabalhar. Ah, mas eu só consigo trabalhar minhas dificuldades no presente se eu souber como eu sou, se eu souber como eu sou, o Francisco Heraldo é, o Marcelo é. Se ele não se conhece, ele não vai conseguir mudar o presente dele. Ele não vai conseguir fazer coisas virtuosas, coisas positivas, ganhos virtuosos, se ele não se conhecer. Esses dias eu falando sobre Melina, quando eu me melindrava por qualquer bobagem. Mas claro que nós nos melindramos, principalmente na casa espírita, em qualquer templo religioso. Se alguém chama a atenção num grupo de estudo, num grupo mediúnico, a pessoa diz, eu não venho mais. É bem assim.
Então, no trabalho, o chefe diz assim, olha, quem sabe tu faz assim, faz assado. Ih, eu sabia que ele ia me incomodar. Ele está me provocando mesmo. E assim a gente vai vendo. Os ciúmes. Ah, mas eu não tenho ciúmes nem inveja. A inveja, para vocês terem uma ideia, dos tormentos voluntários do capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições e tormentos voluntários. O item 1 dos tormentos voluntários é a inveja. Vocês sabiam disso? Os tormentos voluntários são as doenças da alma. Muita gente confunde com tormentos voluntários aquilo que eu errei nessa vida aqui, né? E aí eu vou ter um tormento voluntário. Não. Vamos fazer essa distinção, eu vou fazer essa pausa, porque é o agora, né? Então, causas anteriores das aflições são aqueles sofrimentos, aquelas experimentações que eu tenho que ter aqui nessa vida, né? Que eu tenho que resgatar. Normalmente é menos do que aquilo que eu fiz no passado. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos abate. Não é que nem cartão de crédito, cheque especial que aumenta o juro, não. Deus e Jesus, eles tudo de bom que nós fizemos. Então, as causas anteriores das aflições, que nós não sabemos por que nós estamos passando, são erros que nós devemos nos ajustar com a lei de Deus, acertar as nossas contas, né? Nos ajustarmos, fecharmos a porta do passado. E as causas atuais das aflições são aquelas que nós fizemos aqui nessa vida. Aonde? No passado. Que são a maioria dos nossos problemas. A gente acha assim, o que eu fiz na outra vida? Tu não fez isso que tu fez, tu não fez na outra vida. Tu fez nessa vida. O teu passado, de ontem, que tu tá... durante a tua vida presente, que o futuro que vai vir, tu não cometa mais isso. Mas isso depende de quê? De autoconhecimento. Então, as causas atuais das aflições, a maioria das aflições nossas são as causas presentes, não são as atuais, não são as antigas, são as atuais. É só fazer um retrocesso. Mas Kardec pergunta, né? Não, perguntou na questão 909, né, para os espíritos, como eu poderia fazer para atingir o progresso espiritual e aliviar as minhas dores? Aí os espíritos respondem, não, por simples atitude, por pequenos esforços conseguireis. Aí quem lê aquela questão ali, mas Kardec era danadinho, né? Quem lê aquela questão diz assim, esses espíritos que respondeu aqui não encarnou na Terra, por poucos esforços. Mas Kardec viu que precisava de mais alguma coisa. Na questão 919, ele refaz a pergunta de outra maneira. Como é que nós podemos... Aí vem, como Sócrates disse, conhece a ti mesmo, que é o autoconhecimento. Aí sim entra o quê? Entra a história de Santo Agostinho. Aí ele nos dá um roteiro, que quer nos dizer como nós devemos nos comportar, fazer uma avaliação do nosso dia, porque um dia onde nós não crescemos... A gente cresce todos os dias um pouquinho. Nós somos hoje melhor do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Sem nos darmos conta, mas nós vamos fazer uma avaliação. Aquelas que mais nos judiaram durante o dia, a gente avalia assim, mas judiaram por quê? Eu fui intolerante, eu fui agressivo, eu fui ciumento, eu fui invejoso, eu fui maledicente. Como é que eu fui? E daí Santo Agostinho, na questão 919, dá todo o roteiro para nós. Bom, aí melhorou, né? Aí tem um exemplo de quem encarnou. Certo? E os tormentos voluntários, que a gente acha que foi coisa que eu fiz agora também, como se confunde, né, com causas atuais das aflições. Tormentos voluntários são aquelas dificuldades que nós possuímos que ainda nós não tratamos. Então, aquilo que nós devemos juntar, aquinhoar, ajuntar, como se diz para o nosso espírito, são as virtudes. Eliminarmos o ciúme, a inveja, a maledicência, né, a sensualidade, a desonestidade, a escolha, a impaciência, a intolerância, a falta de indulgência. Então, esses são os tormentos voluntários, ou seja, as doenças da alma, aquelas que nos incomodam. Então, pegando tudo isso aí e juntando para o dia de hoje, o aqui e o agora, o presente, eu posso tratar bem do meu passado, entender meu passado, conseguir aprender com ele para não cometer no presente os erros que eu tive no passado e fazer os projetos futuros de uma maneira mais equilibrada e de uma maneira mais próxima da realidade que a gente pode atingir. Tá certo, meus irmãos? Então, o que eu desejo para mim, eu desejo para todos vocês um presente maravilhoso, que é hoje, e um futuro ainda muito melhor, através
desses conhecimentos que essa doutrina de luz, que é esclarecedora, que é consoladora, que nos auxilia tanto na nossa vida. E agradecer por aqui estarmos. Temos a oportunidade do esclarecimento e do raciocínio que essa doutrina nos faz dos ensinamentos do Mestre Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos, presentes, dos internautas que estão nos acompanhando. Se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, estamos à disposição, se puder, e saber responder. Nós é que agradecemos, Heraldo, a tua presença, o teu estudo, né, a tua preparação que tu fizeste para trazer esse tema. E tu falaste que geralmente é sempre, né, o que traz a palestra é o que recebe primeiro, né? Com certeza. Eu também recebo muito eu vivo muito no futuro, no passado, e esqueço do presente, né? Então é bom a gente dar uma pensadinha. Então te agradecer muito. Eu acredito que o que tu trouxeste hoje foi importante para a caminhada de cada um dos que estão aqui, porque se estão aqui, precisavam ouvir essa mensagem, e aos que estão nos ouvindo na internet ao vivo, no nosso Facebook. Então, te agradecer que tu vem trabalhando com a gente desde a pandemia, nos ajudou nos estudos. Então, é sempre muito bom ter você aqui na nossa casa. Então, leve um abraço fraterno, e a nossa casa está sempre aberta para que tu volte sempre, né? Esteja sempre com a gente. Então, gostaria de agradecer a vocês que estão aqui na casa, aos nossos irmãos que estão ao vivo no Facebook e aqueles irmãos que vão nos acompanhar futuramente, né? Vão ver essa live em momento oportuno e também, então, agradecendo a presença. Como diz a nossa internauta aqui, Andréia Dal Bosco, é sempre bom lembrar que é importante viver hoje, né? Como o Heraldo disse, né? Então, que levemos isso para nossas vidas, né? Vamos viver o hoje, porque se hoje sofremos, existe uma causa anterior, porque Deus é perfeito, então Ele sabe, ninguém está sendo injustiçado, e vamos deixar o futuro para aquilo que fizermos hoje venha no futuro. Então, como o nosso irmão Heraldo nos disse muito bem, para mim é um puxão de orelha, vamos viver o hoje. Então, muito obrigado, Heraldo. Então, aproveitando a tua presença aqui, eu gostaria de pedir para te fazer a oração final, a prece final, para encerrarmos o trabalho da noite. Tá certo. Então, queridos irmãos, aproveitando este momento, nesta casa de luz, esse ponto luminoso, e elevarmos o nosso pensamento, cerrando os nossos olhos físicos, e elevando ao alto, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que é soberanamente bom, justo, misericordioso, que deseja unicamente o nosso bem, que olha seus filhos, independente do estágio que estão, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Ao querido Mestre Jesus, coordenador dessa bendita escola, dessa amada escola, a qual todos nós estamos aqui neste ano letivo, para podermos aprender um pouco mais, para podermos aproveitar essa estada da melhor maneira possível, para que saiamos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Para isso, nós possuímos o código do bem proceder que o Mestre Jesus nos deixou. Nós possuímos a doutrina espírita, que veio clarear, explicar de melhor maneira tudo aquilo que o Mestre ensinou, como disse antes, nos esclarecendo e nos consolando, nos dando o porquê que aqui estamos, de onde viemos e para onde vamos. Que possamos todos nós, através dessas energias que estão sendo derramadas neste momento, sobre essa casa e sobre todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, nós possamos aproveitar, auxiliar no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, para que possamos saber usar aquilo que Deus deu a todos nós, as escolhas, o livre-arbítrio, para que possamos, a partir de hoje, saber decidir pelo melhor caminho. E que se porventura tropeçarmos, errarmos o caminho, ter a sabedoria
de tomar e retomar novamente o caminho do bem. Por isso, nós só temos a agradecer. Agradecer ao Senhor, Pai amado, ao Senhor, querido Mestre Jesus, que é o diretor espiritual desta casa e a espiritualidade amiga que nos ampara e nos protege. Essas energias que aqui estamos levando, possamos repartir com todos aqueles nossos entes queridos ao nos dirigirmos para os nossos lares. Por isso, nós só temos a agradecer. Obrigado por tudo e que assim seja.